Hello, people! I came back. Welcome back. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Monday, a uma segunda-feira. É o famoso segundou aqui na segunda série tarde, super top. Vocês são maravilhosos. Basta dar uma olhada aí no nosso chat, tanto do YouTube como do IPTV. Participação maravilhosa, um beijo no coração de vocês, obrigado aí a todas as escolas, todos os alunos, alunas, vocês são show, formidável, olha aí a bandinha do coração de alegria. Let's go, vamos trabalhar, vamos continuar, vambora, vamos lá, bora lá, professor. Pra que ficar triste? Tô estudando, tô aprendendo, vou me interessar, não é? E aí, quando você quebra esse protocolo, quando você quebra essa barreira de dizer, eu não gosto, pronto, tudo fica favorável, tudo fica, né, acessível. E é preocupado com estes alunos que eu procuro ministrar uma aula muito acessível, uma aula muito participativa, muito, mas muito compreensiva. Por quê? Você começa pela base e vai progredindo, né? Não adianta a gente começar num nível muito lá em cima, esquecendo também daqueles outros, né, que tiveram uma indisposição com a língua inglesa em algum momento da vida. E olha, aqui fica my advice, meu conselho. Procure estudar o idioma, né? Procure estudar o inglês, procure estudar um espanhol, tá? Hoje o mercado de trabalho, ele solicita esse tipo de conhecimento. E é um conhecimento para o seu uso pessoal, uso profissional. Você vai observar como a tua vida dá uma guinada em termos profissionais quando você tem domínio de certas áreas. Continuando aqui a pegada envolvendo as link words. Nós vimos que as link words são, sobretudo, né, as conjunções. As conjunções, elas também executam esta funcionalidade de conexão. Elas conectam uma sentença com a outra, uma oração com outra, dando um sentido lógico, dando maior coesão textual através da ideia. A ideia é essa que pode estar mudando, né? Ela pode ser de explicação, exemplificação, comparação. Ela pode ser uma de contraste, né? Uma concessão, uma conclusão e por aí vai. Tá? Isso vai de acordo com o próprio, né? O próprio link words, a própria palavra, o próprio vocábulo e também dependendo da sua classe gramatical. Nós vimos que o próprio yet, ele pode ser conjunção ou advérbio. Para ser advérbio, ele vem no final da sentença. Para ser conjunção, ele vem no início da sentença. Alright? Meu diretor, olha aí o meu time's up, que é para a gente ficar aqui dimensurando quanto tempo juntinhos eu tenho aqui com esses meninos fantásticos. Vamos lá, senhores. Os advérbios, professor, eles também podem gerar aí eles podem aí link, eles podem conectar, eles podem ligar. Podem sim. Tá? Os advérbios, eles podem trazer, por um exemplo, uma ideia de frequência. Eu sempre durmo tarde, né? Olha aí. I always sleep late. Eu sempre durmo tarde, bem tarde. Later, mais tarde. Dizendo assim, bem ao pé da letra, né? Eu posso ter um advérbio de modo. Slowly, vagarosamente. Por um exemplo, eu posso ter um advérbio de tempo, yesterday, last night, tomorrow, né? Ontem, noite anterior, amanhã, tá? Eu tenho vários advérbios de intensidade, de dúvida, ou maybe, talvez. Eu tenho também a preposição. As preposições, elas podem me dar a ideia de lugar, ideia de tempo. Elas também podem me favorecer mais entendimento, mais compreensão. Alright? Vamos aqui um pouquinho mais adiante para nós estarmos aqui vislumbrando os advérbios. Gente, esses
vocábulos também são importantíssimos, tá? Seguindo aí o plano de ensino, né? Para o dia de hoje, nós temos esse objeto, que são os advérbios. Os advérbios são palavras que elas vão modificar, né? Elas modificam, tá? Modificam verbo, modificam adjetivo ou modificam outro advérbio. Em termos de prova, é perguntado assim, classe gramatical, tá? Ou quantos, né, são visualizados ali naquela sentença, naquela imagem, naquele fragmento, tá? Ou ele pede para você dizer qual é a ideia que ele traz. Se é uma ideia de modo, né? Então é um advérbio de modo. Se é uma ideia de frequência, aí tem um advérbio de frequência. Se é um advérbio de tempo, aí nós vamos ter o advérbio de tempo e assim sucessivamente, tá? Então, de acordo com o sentido que oferecem na frase, eles são classificados como, hein? Anota aí para não esquecer, você que vai fazer nossas provas. Eles podem ser classificados como advérbio de tempo, tá? Eles podem ser classificados como advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de afirmação, de negação, de ordem, de dúvida, de intensidade, frequência e podem ser os famosos interrogativos. Certinho? Professor, se eu tenho como me dar aí um exemplo? Temos sim. Vamos aqui visualizar um modelo prático de questão envolvendo os advérbios. Por um exemplo, a minha cartela maior, eu gosto de colocar assim, uma frase de efeito, né? Ó, today is a good day. Na hora que eu vi, pronto, vai dar para eu trabalhar também com uma questão. Nessa questão aí, será que eu tenho um advérbio? Ah, nessas duas imagens, aí ele diz que eu tenho o advérbio today e eu tenho o advérbio seldom. Tá? O advérbio today e o advérbio seldom. Qual seria a tradução dessas duas sentenças, a de azul e a de vermelho? Today is a good day e bark dogs seldom bite. Né? O que é a tradução disso aí? Tá? E qual seria a tradução de today e de seldom? Eu sei que são advérbios, mas eles estão ali ofertando o entendimento, uma ideia de quê? Qual é a ideia que ele me traz, né? Aí eu preciso estar tomando um certo cuidado, Por um exemplo, vamos lá, o famoso today. Today significa hoje, né? Ó, hoje, today, hoje. Aí ele diz que hoje ele é um, ó, bom dia, né? Ó, today is a good day. Hoje é um bom dia. Exatamente, pimenteiras. Hoje é um bom dia. Hey, don't you know? Tu sabia que today is a good day? Hoje é um bom dia, né? Então, olha só que nós temos que ser assim, positivos, né? E qual seria a tradução, a melhor tradução para barking dogs seldom bite? Né? Qual seria a melhor tradução para barking dogs seldom bite? Professor, então eu já sei que o primeiro item aqui, significando hoje, eu já tenho uma noção de qual é a ideia que ele me traz. Uma ideia de time, uma ideia de tempo, né? Uma ideia de tempo. A Elinaira Pereira da Costa já colocou ali, né, a letra dela. Ela disse, ó, pessoal, é letra B, tá? Então, nós temos advérbio de tempo, elimina intensidade, modo e dúvida. Ficamos com o advérbio de time, tempo. Seldom, ele vai ter a tradução de raramente. E aí, a Elinaira colocou ali, juntamente com o pessoal de São Gonçalo, que ele traz não modo, mas sim uma ideia de frequência. Portanto, resposta correta, letra B de bola.
E a tradução, né? Jacobina também aí dando a resposta. E a tradução é que cão que ladra geralmente raramente morde, né? Cão que late raramente morde, né? Confia, né? Bark dog seldom bite. É o raramente. Gente, na família do raramente, você também tem esse moço, ó. Rarely, seldom. Você também pode ter esse aqui, ó, quer dizer frequentemente. Olha o tanto de advérbio de frequência que nós temos, né? Sometimes, algumas vezes, several times, né? Eu tenho aqui, ó, com frequência, frequentemente. Eu tenho never, né? Never e tantos outros. Esses aqui são algumas das amostras mais frequentes do advérbio de frequência. E é bom que se diga, o advérbio de frequência, ele ocupa duas posições, vai depender do verbo. Não forget isso, never. Depende do verbo. Se eu tiver verbo to be, advérbio de frequência vem depois desse verbo to be. Se eu tiver verbo que não seja o to be, esse advérbio de frequência vem para antes dele. Tá? Antes desse verbo. Então, teve verbo to be, advérbio de frequência vem depois. Não foi to be, advérbio de frequência vem para antes do verbo. Alright? Então, let's go. Treinando aí, sem cessar, com os ilustríssimos. Diz o seguinte: informe a alternativa que apresenta somente advérbios que expressem ideia de frequência. Que é somente ideia de frequência. Qual desses aí, não é? Só transmitem ideia de frequência. Vamos eliminar o que está na cara, o 14 years. Esse for, ele dá uma ideia de durante, de por, de a, né? Ele vai dizer há 10 anos, por 10 anos, né? Durante 10 anos, certo? O never significa nunca. Muito bem. Last month quer dizer mês passado. Mês passado. E today quer dizer hoje. Ele quer frequência também, está fora. Nós temos aqui o never, ainda vai no home. Never ainda está no nosso rumo. Sometimes, algumas vezes. For a week, por uma semana. Por uma semana. For a week, por uma semana. E later, depois. Days ago quer dizer dias atrás. Né? Days ago, dias atrás. E last year quer dizer ano passado. Ano passado. Tudo bom, ilustríssimo Eduardo? Eduardo marcando ali. Professor, eu tenho uma suave desconfiança que a minha letra é letra C e você está acobertado de razão. Grande Eduardo. Tá? Eduardo marcando ali letra C, resposta correta. Bote aí, ó. Resposta, letra C. Ele pede apenas advérbio de frequência. Frequency, né? Eduardo, eu sei, o pessoal lá de São Gonçalo do Piauí, é ali onde estão usando o Seduc Piauí 2, marcando presença conosco. Vamos para frente, vamos treinar. As palavras destacadas nas sentenças, nós temos ali sentença 1, sentença 2, cadê as palavras? São advérbios da língua inglesa, mas cadê essas palavras? Clicando, opa, apareceu a palavra. Então, ele já disse dessas palavras qual é a palavra destacada e ele quer que saibamos qual ideia esse advérbio vai repassar para nós. Ana, go slowly. Ana, go slowly. Né? A palavra em destaque é essa da seta, com terminação LY. Tá? Ela vai dar aquela terminação nossa terminada em mente.
mente. Beautiful, beautiful, né? Aí nós temos lindamente, tá? Olha aí o Tadeu lá de São Gonçalo, marcando presença. Ele já disse ali a letra dele. Tadeu lá de São Gonçalo. Cadê o restante da galera? Cadê Leandro? Muito boa tarde, doutor Leandro, na área. Cadê a Elinaira? Ana Paula, Adriel, tá? Cadê o Felipe? Felipe Alves. Cadê o pessoal de Jacobina, de Pimenteiras? Hugo Napoleão. Todo mundo participando, porque quem participa, vamos lá. Professor, eu posso dizer, ei Ana, vá vagarosamente, go slowly. Vá vagarosamente. Muito bem. Pessoal lá, Elinaira dizendo, professor, tô aqui, tô de olho. Jacobina disse, opa, eu aqui estou achando, professor, que é uma outra letra, eu vou colocar aqui minha letra. Bote agora a tradução. Bote aí, senhores, isso quer dizer vagarosamente. Vagarosamente, tá? Será que ele vai me trazer essa ideia? Ela vai como? Vagarosamente. Eu vou visitar Oeiras. By plane. Você vai como? De avião. By plane, de avião, tá? É um modo, gente, um modo. Como é que você vai, né? Você vai como? Vagarosamente, rapidamente, tá? É o modo, seus lindos. Tudo bem? Então, ó. Alguma dúvida? Ô, professor, tô triste porque eu errei. I'm so sad, man. Take it easy and keep calm. Let's press again. Vamos lá trabalhar. E aí, senhores, nessa imagem, qual a ideia é atribuída por Eddie Hom? Eddie Hom, né? Ele diz assim, stay here, Eddie Hom, tá? Professor, essa palavrinha aqui tá me trazendo ideia de que, Eddie Hom, hein? Vamos lá? Dou-lhe uma. Vamos ver quem que acerta. Dou-lhe duas. A palavra Eddie Hom, né? Ela traz a ideia de que, né, o Eric, é isso? Lá de São Gonçalo, ele diz, professor, tá me dando a ideia de place, ou seja, de ubicação. Ubicação, ou seja, de localização. Muito bem. A Sara disse assim, ei, é letra E, né? A Sara tá dizendo que é a letra E, tá? Fique, ó, fique seguro em casa, saudável. Ame o seu lar, tá? Ame o seu lar. Então, at home quer dizer em casa, da ideia de place, tá? Sara, coloca aí para mim, Sara, por gentileza, de onde que é a sua escola, qual é a sua cidade, o seu polo, para a gente dar um alô aí, pessoal aí, Sara também acertando, juntamente aí com Jacobina e Eric, lá de São Gonçalo, a Sara, por sua vez, também de Hugo Napoleão. É muito bacana ter vocês aqui conosco, acertando, participando. E, professor, e se eu errar? Não tem problema. O importante é participar. Vamos ver agora? Gente, cada um pegando aí o seu dicionário. Senta aí com a galerinha, juntamente com o professor, e vamos pesquisar. Qual é a alternativa que apresenta apenas advérbio de frequência? E na segunda questão desse primeiro bloco, qual é a alternativa que apresenta apenas advérbio de modo? Dicionário da mão, pesquisa fluindo, 2 minutos na tela.
Muito top aí a participação, é isso, tem que fazer igual o doguinho aí. Come on, guy, jump, jump, tenha coragem. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o Felipe ali colocando também a letra dele. Nós tivemos a presença, né, em termos de participação, Jacobina, a Anália, né, participando lá em Jacobina, o Napoleão também participando, São Gonçalo, a Maria Francisca também colocando ali a letra dela, o Felipe Alves, ô, show de participação, muito thank you, vocês são os the best made in Piauí, os melhores. Vamos lá, queridos. Qual é a alternativa que apresenta apenas advérbio de frequência? É tipo se eu colocasse para você, né, um texto muito bonitinho, né, seja ele qual gênero fosse, e aí eu extraísse lá uma frase e deixasse em evidência o vocábulo e perguntasse assim: podemos inferir que a intenção comunicativa do personagem ou do autor, né, do autor do texto, ao empregar o vocábulo destacado é, ora, eu iria identificar qual era a ideia dele e colocar uma ideia de frequência, uma ideia de modo, uma ideia, não é? Uma ideia de comparação e assim sucessivamente. Né? Temos mais participação chegando, né? Pessoal de Pimenteiras, Hugo Napoleão, não posso esquecer aí o Felipe também, marcando presença lá da unidade escolar Antônio Freitas de Hugo Napoleão. Nós temos aí a nossa tarde agitadíssima. Então, olha, professor, eu vou começar a cortar tudo aquilo que não tem nada a ver com frequência. Então, vamos começar a tirar aqueles que têm a terminação LY, né, ó. Gentilmente, tá? Olha só, tá? Olha só, não tem nada a ver com frequências. Gentilmente, não. Ele tá falando de um modo, né? Aqui quer dizer rápido ou rapidamente, tá? Aqui sim, com frequência ou frequentemente. Então, aqui com frequência, raramente, geralmente e sempre, né? Porque usually, geralmente. E always, sempre, tá? Então, eu teria sempre, raramente, mas os outros dois não são. Com frequência, sempre, mas os outros também não são. Então, todos esses que estão circulados me dariam aí a guarida, né? Ana Paula também participando ali no chat do YouTube, para marcarmos Little B como a nossa resposta correta. Crava aí o primeiro acerto, tá? Muito bem. Então, qual é a alternativa que apresenta apenas advérbio de manner? Ele quer modo. Ele quer modo. Professor, na letra A eu já elimino o frequente. Tá? Na letra C eu também vou eliminar o frequente. Na letra D eu também vou eliminar, professor, o hoje, o ontem e o tomorrow, quer dizer amanhã. Today, hoje, yesterday, ontem, tomorrow, né? Amanhã, tá? Então, todos aqueles que estão sem riscar em nenhum item é a letra B. Então, nós temos as duas situações com letras B e a grande maioria acertou pelo menos uma das duas ou as duas. E eu estou muito happy, tá? Então, nós temos frequentemente, raramente, geralmente e sempre. E aqui na questão 2, nós temos, né, maldosamente, tá? Silenciosamente, terrivelmente e rapidamente. Modo, muito bom. Agora nós vamos praticar vendo a que não é advérbio de frequência. Qual é o item que não é advérbio de frequência? E qual é o item que não está ocupando a posição correta? Não é? Nós temos dois itens, tá? Ele quer a que não é um advérbio de frequência e a outra a que não está ocupando uma posição correta. O advérbio está fora do lugar. Para quem está assistindo desde a primeira aula, com certeza vai tirar essas duas questões aí de letra. E para tanto, 2 minutinhos na tela, porque a segunda é um pouquinho mais complicada.
This, thank you. Anália. Olha só, pessoal, Diogo Napoleão, São Félix, Pimenteira, São Gonçalo. Coisa maravilhosa, né? Lá do outro lado nós temos a Ana Paula, o Felipe Alves. Lembrando que o Felipe é lá também de Hugo Napoleão, né? Nós temos ali a unidade escolar Antônio Freitas. Que show, hein, gente? Muito bom mesmo. Vamos então ver, conferir aí a resposta de vocês. Bom, nesse item 3, ele diz assim: ei, eu quero uma que não seja um advérbio de frequência. Muito cuidado, quando numa prova vem essa palavrazinha, você marca logo, circula, porque nós estamos habituados a marcar as que estão corretas. Então, por isso eu dou logo esse advice, tá? Então, pay attention, guys. Esse aqui quer dizer frequentemente. Frequentemente, com frequência, tá? Frequentemente, com frequência. E usually, marca aí, usually, geralmente, olha aí, geralmente. Ele quer aqui não, tá? Sometimes, quer dizer às vezes, né? Ó, às vezes, sometimes, às vezes. Regularmente, mas o bem não é. Então, letra D, operacionada aí com sucesso. Então, numas das sentenças abaixo, o advérbio, ele não está corretamente inserido. Muito bem, vamos lá. Nós falamos que o yet, ele vem no final de sentença. Tá? Se ele vem no final de uma negativa, né? Ó, final de uma negativa, ele significa ainda. Se ele vem no final de uma negativa, ele significa ainda, seus ilustres. Little guys, pay attention. Se ele vem no final de uma interrogativa, tá, ó. Final de uma interrogativa, ele significa já. Tá no final de uma negativa, ele significa ainda. He has not met me yet. Ele ainda não me encontrou. Então está correto, né, Francisca? Bacana? Tá bonitinho aí. E yesterday significa ontem. Esse menino, ele pode vir no final, pode vir no início. Esse cara, ele é gente boa. It's a friend. Tá? A friend of mine. É um amigo dos meus. Então não temos problema com ele. Mas quando eu disse Jaspion always is dreaming of you, eu quero dizer que o Jaspion está sempre sonhando com você. Né? Aí eu tenho um probleminha. Não tenho? Eu tenho um probleminha. Eu falei para vocês que quando você tem um advérbio de frequência, eu vou ficar atento, pois o advérbio de frequência vai depender de uma coisinha. Vamos lá. Se você tem o verbo to be, advérbio de frequência vem depois dele. Se eu tenho um verbo e esse verbo ele é diferente do be, ou seja, qualquer outro verbo, então o advérbio de frequência, né, ó, ele vem antes. Vamos olhar para cá. Vamos lá. Is é verbo to be. Então, ele deveria vir para o lugar do is e o is para o lugar do always. Então, nós temos um probleminha aí, tá? Nós temos aí Sundays, nós temos aí que nós mal trabalhamos aos domingos, tá? E eles viajarão by car. Olha o advérbio de modo, né? Eles viajarão de carro. Tudo bem?
Então, mal trabalhamos aos domingos, tá? Então, nós temos aí, com toda a convicção, certo? A letra C com problema. Combinado? Então, nós temos letra D e letra C. Letra D e letra C. Bacana, ilustres. Participação aí da... Eu não entendi, o pessoal aí colocou aí para mim, deixa eu ver. Reis, é isso? Senhorita? Então vamos lá, Felipe, bacana demais, muito thank you, vocês estão indo muito bem. Vamos aqui agora. De primeira, sem tempinho na tela, tá? Na quinta, disse assim, ó. I noticed, né? Eu notei que the students speak English. Então, não surta. You'll be fine. Você ficará bem. Eu estou dizendo assim, ó. Eu notei que os alunos falam inglês fluentemente. Turma, como é esse fluentemente? Qual daquelas letras vai me trazer essa tradução de fluentemente? Eu quero dizer isso, entendeu? Ó, eu notei, eu percebi, I noticed, né? Que os alunos, tá? Que os estudantes falam inglês fluentemente. Perfeito. Nós temos ali a letra D e essa resposta veio ali de Pimenteiras. Bacana. Pimenteiras. Certinho, by Pimenteiras. Vamos tentar novamente. Vamos lá, que tá bom demais. Just one more page, né? Só mais um pouquinho, só mais uma página. Eu quero dizer que they run. Olha, run é o verbo to run, é o verbo correr, né? A Daniele também, ela participou, né? Dizendo ali que às 5, né? Nós tínhamos a letra D. Obrigado, viu, Daniele? Top demais, Dani. Olha só, meus ilustres. Eu queria que vocês visualizassem assim a frase, ó. Eles correram muito rápido, né? Eles correram muito rápido na competição. Mas no final, mas, eu já vou voltar, mas ao final, né, ó, no fim, eles mal conseguiam breathe, respirar, tá? Então, olha aqui, a resposta do slide 49, pessoal lá de Hugo Napoleão, slide 49, eu percebi, eu notei, né, ó, notei que os alunos, né, falam inglês fluentemente, tá? Que os students, os alunos falam inglês fluentemente. Alright? O Napoleão, olha o slide aí que vocês me pediram. Eu notei que os alunos falam inglês fluentemente. Perfeito. Deu tudo certo? Tamo junto, Napoleão. Tamo junto, gente. Contem comigo. I'm here. Eu daqui, vocês daí, nós together. Nossa, um nome ali muito incrementado, né? Racing, é isso? Tá dizendo ali que nós temos ali uma letra. Ó, não tem esse mal podia respirar, mal conseguia trabalhar, mal conseguia segurar-se de pé. Isso, esse mal, tá? Esse mal que eu quero dizer não é um mal de ruim não, tá, gente? Então, vou colocar aqui, ó, resposta, letra B de bolacha. Coloca aí o fast, eles correram muito rápido. Aqui é o passado do verbo run, que é o verbo correr, tá? É o verbo correr. Eles correram muito rápido na competição, né? Na competição. Eles correram muito rápido na competição. Mas ao final, né, eles mal conseguiam breathe,
respirar. Respirar. Certíssimo? Por isso, letra B de bolacha. Letra B de bolacha. Muito obrigado aí, vários acertos. Mauro Reis ali também. Top, viu, Mauro? Mauro Reis, participando também aqui pelo chat do YouTube e também do IPTV, né não? Muito bacana, resposta correta. Meus ilustres, you can do it. Você consegue fazer isso. Vamos lá. Eu quero agora dizer que a prova, ela foi tão difícil que ninguém passou. Presta atenção, ó. A prova foi tão difícil, então ninguém passou. São duas coisas que você vai completar essa sentença, tá? O tão difícil e o então ninguém passou. Porque eu vou dar uma consequência, viu, Amanda? Eu tenho que dar uma consequência, né? A Amanda pegou no ar, tá? Presta atenção, ó. A prova estava tão difícil, muito difícil, mas tão difícil, muito difícil, então ninguém passou. Ninguém conseguiu ser aprovado por consequência da prova que estava muito difícil. Bom, nós temos o to, tá? Esse to, quando ele vem no final da sentença, no final de uma sentença, tá? E essa sentença é positiva, ele significa também. Ele significa também. Entretanto, esse mesmo to, quando ele vem antes de um adjetivo, esse to, ele passa a ter a tradução de muito, de tanto, tá? Ou de tão. Ou seja, ele vai intensificar, não é? Ele vai intensificar. E aí eu tô vendo ali a galera colocando o seguinte. Então eu quero dizer que a prova estava, eu vou já fazer prova, tá? A prova estava e no one, isso aqui, ó, ninguém, ó, passou. Ninguém aprovou, tá? A prova estava tão difícil que ninguém aprovou. Sendo assim, senhores, eu vou precisar do too hard, né? Tava tão difícil. E vou precisar de uma conjunção com ideia de consequência, de conclusão. Portanto, nós teremos aqui como resposta correta a letra C de gato, de gatinho. Letra C de gato, de cat. Cat em inglês, C-A-T. Cat. Muito bem. Quero agradecer imensamente de coração Elinaira, Mauro Reis, Felipe Alves, Ana Paula, tá? Tudo bom, Leandro? Aí nós temos ali a Letícia, nós temos a Amanda, nós temos aí a Daniele, tá? Francisca, Nádia. Eita, mas é tanta gente participando. Muito thank you. Muito bacana. Vamos lá? Essa agora vocês vão tentar sozinhos, tá? Vamos aumentando um pouquinho o nível aí, tá? Então vamos deixar 2 minutinhos na tela, por favor.
Hello guys and girls, I'm here again, I'm back. Voltei com essa galera fantástica, participação muito boa mesmo, né? Elinaira, Mauro, Felipe, deixa eu dar uma olhadinha ali, Kailane, é isso, Kailane, e Francisca, fora a Amanda, Jacobina, São Félix, Pimenteiras, belezinha, né? Vamos ver o que é que tá acontecendo ali. Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer que nem mesmo pensava nisso ainda. O segredo está aqui. Vamos lá eliminar. Esse menino aqui, ele é um advérbio de frequência. Esse mocinho aqui, ele vem antes de verbo ou depois. Nós vimos agora há pouco. Vai depender se é verbo to be ou não. Esse rapazinho aqui significa também, e ele vem numa frase assim, ó. I also, ó, eu também study English with you, tá? Eu também aprendo inglês com vocês. I also study English with you. Tá? Esse menino aqui significa só, apenas, somente. Ele não vem ali no finalzinho. Sobrou o yet. O yet, ele vem, tá? No final. No final de uma negativa. No final de uma negativa, ele significa, ó, no final de uma negativa, tá? No final de uma negativa. E no final de uma interrogativa. Bora lá. No final de uma interrogativa, ele significa já. Negativa significa ainda. Nós vimos que o yet vem no início de uma sentença, aí ele já é conjunção. Certíssimo? Então, ilustríssimos, quem marcou aí a letra B de bolacha, parabéns and good job. Ô, professor, que tristeza, eu errei. Take it easy, guys and girls. Tá? And go on. Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Mudando um pouco de estratégia. Vamos sair agora de uma frase dirigida e vamos colocá-la dentro de certas situações contextualizáveis. Muito bem. Ready? Vamos lá, todo mundo? Words of transitions são palavras ou frases que mostram a relação entre parágrafos ou seções de um texto ou discurso. As transições fornecem maior coesão, tornando-as mais explícitas ou sinalizando como as ideias se relacionam. Transições são bridges, né? Pontes que transportam reader, leitor, de uma section a outra. De acordo com o conceito from the internet, o vocábulo if, gente, qual é a tradução de if? Anota no caderno para ninguém perder, significa se. A tradução if, se, tá? Esse if, se, ele me dá a ideia de que if, se, ele me dá a ideia de que, né? Qual é a ideia que ele me traz, certo? Ele tem uma ideiazinha, não é? Então, if I can't have love, se não consigo, se não posso ter amor, né? If I can't have love, se eu não consigo, se eu não posso ter amor, I want power, eu quero poder. Então, se eu não consigo ter amor, eu quero poder. I want power. A Eduarda e a Gleice disseram que a nona é a letra E.
perfeitamente. Nós temos ali a participação desse pessoal maravilhoso, junto com São Félix e também os meninos do chat do YouTube. Human Race, welcome back, guy. Thank you. I clap my hands for you too. I think so. If I have money, I can buy a car, né? Se você tem dinheiro, eu consigo comprar um carro? Eu acho que sim, né? E tamo junto. Tamo junto, né? Se eu tenho grana, eu consigo comprar um carro. Muito bem. Bom, outra maneira de se trabalhar situações assim, turma, é ele pegar, traz lá, por exemplo, uma quotation, né? Ele traz uma lyric, que é uma citação ou uma canção, tira o fragmento ou a capa de um disco, de um CD, sei lá, de um material de divulgação. Aí, por um exemplo, nós temos a frente, né, de um CD. Bacana? Tá bom? Volta sim, Elinaira. Só fechar bem aqui esse raciocínio. Aí, olha só. Na capa do CD da mulher Roxette, ele usou aqui, ó. It must have been love. It must have been love. But it's so you now. Lembra dessa canção? Das antigas, sessão mofo, tá? Então, eu vou voltar aqui para Elinaira. Olhe lá, Elinaira, tirar a foto, fazer o print, tá? Para quem tá treinando com a gente, nossa bateria de prova tá chegando daqui mais umas semanas. E você, com certeza, vai ver muito disso que nós estamos treinando, né, nas nossas provas. Para quem vai fazer o Enem treineiro no dia 13, tá? Alguns alunos aí já me deram notícias do que muitas das nossas aulas é praticado, conseguiram ver em outros simulados, em questões de vestibular já do ano de 2022. E é isso, por isso que a gente utiliza muitas questões, não é, do ano, para estar sempre atualizando vocês. Vamos lá junto? Deu certo, Elinaira? Elinaira Pereira da Costa. Tamo juntinho, Eduarda Gleice. Participação daquela hora foi top. Tamo junto. Vamos agora para a próxima. Bom, quando ele diz it must have been love. Eita! May I whisper on my pillow, né? Posso sussurrar no meu travesseiro, né? Muito bem. O que ele quer dizer aí? Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção, por um exemplo, faz uso do modal verb. Perceberam? Ele foi muito malvadinho, né? Ele foi um malvadão. Veja que ele não disse quem era o nosso modal verb, né? Nós temos aqui, nesse exato momento, olha só, o momento que você descobre o must, né? O must. Esse must, normalmente a galera gosta de traduzir como tem que. Tem que, né? Aí leva muita, mas muita linha de interpretação, tá? O tem que, normalmente você vai dizer, é uma obrigação. Mas será que é uma obrigação? Tá? Eu também posso traduzir isso como deve ter sido amor. Ela tem aí uma dedução. Ela faz aí uma incerteza. Por isso que nós vamos ter a resposta na letra C. E aí eu vou solicitar aos meus ilustres, né? O último cidadão aí que colocou a resposta correta, mas usou um nick tão perturbador quanto seja a educação. Vamos ver se a gente utiliza o nosso chat, né, para participar, igual os demais amigos que estão dando um show de polidez e educação, tanto no chat do YouTube, olha aí, Marlene, assim como no chat do IPTV, e eu gosto de agradecer, porque é essa a educação que a gente espera das pessoas. Então, parabéns a cada um dos senhores. Mais uma situação que nem essa, não é? A resposta está correta. Parabéns, ilustre.
né? Até pelo lado do estudo você mandou bem, mas pro lado da educação, infelizmente, né, deixou a desejar. Vamos lá, senhores, indicar uma dedução ou incerteza. Essa é a nossa resposta e pode ser trabalhado dentro de citações, fragmentos de músicas, tá? Você também pode trabalhar isso dentro de placas publicitárias. Então, são muitas maneiras de nós trabalharmos. Vamos lá para a nossa última de hoje. Quero agradecer aí a última participação da Elinaira e também da Eduarda e também da Gleice, que participaram aí, as três últimas pessoas participando do nosso momento de aula. Então, na música de Shawn Mendes, ele diz: I know I can treat you better than he can. Né? I know I can treat you better than he can. Eu sei que eu consigo te tratar melhor do que ele. O fragmento, ele usou o can, e esse can, ele pode ser utilizado para permissão, ele pode ser utilizado para habilidade, ele pode ser utilizado para possibilidade. Portanto, a resposta correta é a nossa letra D de dado. Quero agradecer a todos, Felipe, Patrícia, Elinaira, não é? Human Race, quero agradecer aí a Eduarda, Gleice, Francisca, Kailane, tá? A Nádia, Amanda, Daniele, a todos os outros que participaram, meu muito obrigado e eu te espero na próxima segunda com muito mais treinamento aqui para os senhores. Até mais, senhores!